Campeonato Brasileiro 2024, que assim como em 2023, ficou entre Botafogo e Palmeiras. Mas o destino dessa vez foi diferente. O Botafogo até ameaçou em certo momento deixar a liderança escapar, teve uma sequência ali de empates na reta final do campeonato, mas quando chegou o momento decisivo, o Glorioso cresceu e terminou dessa vez com o título, o primeiro em 29 anos. Botafogo, que havia ganhado em 1995, acabou com o tabu, acabou com a sequência sem vencer o campeonato nacional e voltou a levantar o troféu em uma temporada mágica da equipe comandada pelo técnico Arthur Jorge. Vamos falar por blocos desse campeonato brasileiro. Primeiro, claro, nessa disputa por títulos, que teve o Botafogo, teve o Palmeiras, mas em certo momento teve o Fortaleza, teve o Flamengo também, que acabou largando a competição de pontos corridos para focar no mata-mata, e ali até o Internacional chegou a ameaçar ter uma reação e buscar a primeira colocação do campeonato. Fábio Piperno já me olhou de forma um pouco questionando, mas ficou ali, teve gente que sonhou com o título. Isso a gente pode falar. Por mais que talvez parecesse improvável, teve gente que acreditou que poderia conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2024. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. Boa tarde. Suas considerações iniciais nessa retrospectiva que a gente faz do Campeonato Brasileiro de 2024, que terminou com o título do Botafogo. Boa tarde, Boni, um abraço a todos. Bom, primeiro que sonhar não custa nada, como diria o célebre Saberredo lá, né? Mas... saindo do campo dos sonhos, né, e colocando de volta os pés no chão, a gente tem que considerar que foi realmente uma temporada em que, de novo, talvez o grande adversário da equipe do Botafogo tenha sido a própria autoestima do clube, né, nem sempre tão em ordem, mas que dessa vez acabou não se tornando aí uma grande rival pro Fogão. Enfim, o Botafogo soube lidar com essa pressão, diferente do ano passado. Fez um Brasileirão de 79 pontos, que é uma campanha excelente, indiscutivelmente excelente. Foi o melhor time dos dois turnos. Então foi um campeonato brasileiro em que o Botafogo não deixou dúvida nenhuma e, curiosamente, em uma temporada em que ele arranca muito mal. Ele fez um pífio campeonato carioca, iniciou a Libertadores perdendo 2 jogos, teve até a sua classificação para a segunda fase colocada em risco, mas acabou avançando e depois disso fez uma campanha muito boa, eliminando Palmeiras, São Paulo, arrasando o Peñarol no primeiro jogo da semifinal. Agora, vale lembrar uma outra coisa. O Botafogo, ele se sagrou o campeão da Libertadores com 17 jogos, né? Muita coisa, quer dizer, mostrando que foi um clube que também trabalhou bastante, né? As coisas não foram fáceis para o Botafogo, mas que vamos lá, de maio para frente, aí sim teve, nesse pedaço da temporada, um ciclo irrepreensível aqui no futebol sul-americano. Bruno Prado, muito boa tarde para você. E o que você achou desse Campeonato Brasileiro, que terminou de forma diferente em relação a 2023? Até parecia que o destino poderia ser o mesmo, mas no fim deu o Botafogo, Bruno Prado. Bom, boa tarde, Boni, boa tarde a todos. Foi uma conquista merecida. O Botafogo terminou 6 pontos na frente do Palmeiras, chegou a 79, tirando os 90 pontos do Flamengo em 2019. É uma pontuação boa, assim, tem times com um pouco mais de 80 pontos. Não passa muito disso normalmente, né? 81, 82, normalmente é por aí. Então o Botafogo fez uma boa campanha em relação a outros anos de Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi muito bem, principalmente nos duelos contra os melhores times do campeonato. O Botafogo, se pegar o confronto contra os 5 primeiros, ele só perde 2 pontos para o Fortaleza, no empate lá em Fortaleza. Ganhou todos os outros jogos, ganhou 2 vezes do Palmeiras, 2 vezes do Flamengo. Com o Fortaleza uma vitória em empate, ganhou 2 vezes do Internacional. Isso acabou fazendo uma diferença até em comparação com o próprio Palmeiras, que foi muito mal, não ganhou nenhum jogo entre os 5 primeiros. O que mostra que o Palmeiras até recupera na campanha contra as outras equipes do campeonato, mas o Botafogo acabou prevalecendo, conquistando esse campeonato. E o confronto direto, né, mostrando essa questão dos grandes jogos, foi decisivo, né, com a vitória do Botafogo no momento em que o Palmeiras chegou a assumir a liderança e o Botafogo venceu. É um time bem diferente do time de 2023, foi reforçado do time base titular que termina o campeonato.
Só o Marlon Freitas era titular em 2023. O Bastos chegou durante 2023, mas não jogava. Enfim, é um time muito diferente. Ainda tem vários no elenco que estiveram no ano passado, mas o time titular foi muito modificado, um time forte. Um quarteto ofensivo que eu gosto bastante, porque eles se encaixam, não que sejam brilhantes, são todos bons jogadores, mas principalmente que eles juntos deu uma liga ali, as características desses jogadores, que são jogadores diferentes uns dos outros, Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus. Uma conquista merecida do Botafogo. Campeonato de pontos corridos tem uma lógica, não é um campeonato tão aleatório, apesar de ter surpresas, acontecem surpresas. Mas eu divido a Série A do brasileiro mais ou menos em 3 blocos. E acho que eles são equilibrados, não é uma discrepância de um bloco para o outro. Eu coloco um bloco de times nota 7, vamos colocar assim, que para mim estão nesse bloco: Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Dificilmente, o Fortaleza teve o seu momento, enfim, mas dificilmente o campeão brasileiro não seria um desses 3, porque são os 3 melhores. Aí tem um blocão para mim, que é um blocão nota 6 ali, que principalmente nos mata-matas, eles podem ganhar desses times 7, mas nos pontos corridos vai faltar alguma coisa. E um bloco nota 5, que tem normalmente os times que vêm da Série B. O Cuiabá, que estava 4 anos na Série A, era desse bloco, mas que ali na luta contra o rebaixamento, que a gente vai falar depois, um ou dois desses que escapem, esse bloco nota 5 aí tem uns 5, 6 clubes. Se um ou dois escaparem, alguém desse bloco nota 6 pode vir ali para baixo, que foi o que aconteceu com o Atlético Paranaense, por exemplo. Então é um campeonato que tem uma lógica, e para mim 3 times podiam ganhar. Ganhou Botafogo, Palmeiras e Flamengo, que acabaram sendo os 3 primeiros. O Flamengo, pelo calendário, também acho que acabou prejudicado, e pelas escolhas do próprio Flamengo, por avançar um pouco mais nas Copas, e ali, naquele momento de agosto, setembro, que afunila as Copas, ele sai da briga e fica entre o Botafogo e o Palmeiras. É isso. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você. Um campeonato que coroa essa nova fase do Botafogo, né? Um Botafogo com uma SAF comandada pelo John Textor. O Botafogo consegue fazer investimentos que algumas temporadas, poucas temporadas, aliás, muito recentemente não conseguia fazer. Um Botafogo que sofria e agora termina esse campeonato brasileiro vencendo vários fantasmas e levantando a taça, Mauro César. Boa tarde a todos. Eu acho que assim, o Botafogo, né? Vou falar assim, o botafoguense, né? O torcedor, o cara que é Botafogo, aproveitou uma oportunidade. Porque esse é um momento que a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Por quanto tempo essa SAF, no caso, o Botafogo pertence a um grupo, uma holding, chamada Eagle, que pertence ao americano John Textor, que tem outros clubes, e que por uma série de circunstâncias o time acabou sendo muito reforçado. Uma delas, o fato de jogadores como Luiz Henrique e Almada virem para cá, Brasil, para poder servir de ponte, e seguir para um outro caminho, seguir para o Lyon, seria a ideia inicial. Alguns jogadores como o Igor Jesus, que o Botafogo o tempo todo já querendo emplacar em outro mercado, até porque ele foi parado na seleção brasileira, embora tenha terminado o ano com 12 jogos sem marcar um gol. Curioso isso, né? No jogo contra o Pachuca ele completou 12 partidas sem fazer um gol sequer. Titular da seleção brasileira, porque fez um gol no Chile. Tem uns negócios também que acontecem no futebol brasileiro meio esquisitos, mas enfim. Então, assim, aproveitou a oportunidade, ganhou 2 títulos, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. É claro que o dono do time faz promessas à torcida, mas a gente sabe que depende de uma série de outras questões, né? Depende da situação do Lyon envolvido com uma série de problemas lá de transferban, uma dívida muito grande que tem a Hoje também, tem um credor lá com uma dívida grande, 500 milhões de dólares. Então a gente não sabe até quando vai haver investimento, porque ao contrário do que pensam, eu diria, os mais ingênuos, isso não é um hobby que o cara está botando dinheiro ali para montar um time para se divertir. É um negócio. É um negócio, ele tem uma estratégia de altíssimo risco, porque ele traz jogadores para o Botafogo, que 4 jogadores consomem praticamente toda a receita do time em 2023, o que evidentemente deixa claro que essa conta não fecha. O potencial de faturamento do Botafogo não é o potencial de um Flamengo, de um Corinthians, de um São Paulo, de um Palmeiras, de um Vasco, né, para você tentar chegar lá em 800 milhões, 900 milhões, 1 bilhão, tanto que esse ano deve fechar em um pouco mais de 400. Não é muito diferente do que o Fluminense conseguiu ano passado ganhando a Libertadores também. Não se aproxima, porque não tem o mesmo apelo, torcida tão grande. Então, nesse ano foi formado um time muito forte, com jogadores dos mais caros já contratados pelo futebol brasileiro, mas que na verdade não são contratados pelo clube, né? São contratados pela holding e pertencem a ela. Então, circunstancialmente estão no Botafogo, podendo estar no Lyon. Como do Segovinha, que foi do Botafogo para o Molenbeek, depois foi lá para o Oriente Médio. Você teve o Adrielson, que bateu no Lyon e voltou. Teve o Perry, que foi e ficou. Tem o Jefinho, que bateu e voltou.
Então, e até o final do campeonato, quando terminou o campeonato, e até a janela de janeiro, o que se constata? O Textor não conseguiu fazer nenhuma grande venda dos jogadores que passaram pelo Botafogo. As transferências foram todas dentro da holding. O que eu quero dizer com isso? O Botafogo aproveitou muito bem uma oportunidade, porque não se sabe por quanto tempo o Botafogo terá times tão fortes, porque não é autossustentável. Isso é matemático, gente. É só olhar o balanço, ver o faturamento, você fala como é que fecha essa conta. É porque faz parte de um grupo. Se para ele for interessante, por alguma situação, a manutenção ou a contratação de outros jogadores nessa situação, o Botafogo vai se aproveitar disso. Mas depende muito da estratégia dele. E é sempre bom lembrar, se ele coloca o jogador no Lyon, ele tem que se adequar ao fair play financeiro, que é o desafio que ele tem lá. Aqui no Brasil não tem controle de nada. Você pode atrasar pagamentos como faz o Corinthians, você pode tomar transfer ban e ser campeão brasileiro assim mesmo, né? Você pode fazer qualquer coisa aqui. É um mercado desregulamentado. Então, para ele é estratégico, porque ele pega, por exemplo, o caso do Almada, estava nos Estados Unidos, tira de lá, ele não pode colocar direto na França, deixa aqui. O cara ajuda a ganhar um título, um ótimo jogador, né? Ganha o Campeonato Brasileiro, ganha a Copa Libertadores. Em 6 meses. E logo depois fala, estou indo embora para a França, porque já estava tudo acertado. Já tinha me comprometido que eu iria para lá. O cara veio aqui. Então, o Botafogo funcionou para ele como um entreposto comercial. O cara fez uma transição no Brasil. Só que o time aproveitou, e a torcida aproveitou porque comemorou 2 títulos. Agora, por quanto tempo isso vai ser? Acho que essa é a conversa importante. Porque a gente encerramos o ano, chegamos ao final do ano, com muita gente, não, todos os times têm que virar SAF, né? Aí o São Paulino que olha e fala assim, não, o São Paulo vai apertar os cintos em 2025 porque tem que reduzir sua dívida de curto prazo e tal. Vira SAF. O Atlético Mineiro é SAF, estão quebrando o pau lá um tempão com os donos da SAF. Em 21, quando não era SAF, mas eles colocaram dinheiro e depois viraram credores e donos do clube, eles eram maravilhosos. O Atlético perde 2 finais, não vai para a Libertadores, aí não presta mais. O Vasco ficou à deriva. Acabou a empresa que comprou o Vasco, o presidente recuperou o poder, não aparece ninguém. A SAF não é uma solução para todos os problemas, depende, há SAFs e SAFs. E você vai encontrar também clubes que vão virar empresa, times que vão virar empresa e que de repente o dono, ele não quer disputar títulos, ele só quer ficar ali no meio da tabela. O Bahia vai para a Libertadores. Será que o Grupo City vai ter a intenção de montar um time para ser campeão da Libertadores? Talvez não. A gente já conversou várias vezes sobre isso aqui, o Bruno sempre fala, o único time do Grupo City que é realmente competitivo é o Manchester City. Todos os demais são coadjuvantes dos seus campeonatos, uns mais, outros menos. Mas não são hegemônicos, não são dominantes, nenhum deles. Então depende da estratégia do dono. O Bragantino também, né? Que não tem uma estratégia de comprar jogadores jovens. Mas não é para ser campeão. Não consegue montar, né? Mas nem parece querer ser campeão, né? Sim. O negócio é contratar novo, revende. Aí sentiu bastante também com essa subida aí de custo, né, do futebol no Brasil também por uma série de fatores, SAFs também, patrocínios que cresceram para as casas de apostas e tudo mais. Eles já venderam Claudinho, Arthur, Fabrício Bruno, Léo Ortiz. Sim. Então eles fazem negócio. E parece ser essa a ideia, né? Eles investem bastante, até tiram jogadores jovens de times grandes e depois revendem. Uns dão certo, outros não, uns mais, outros menos. Mas acho que o Botafogo aproveitou um momento para comemorar 2 títulos. Agora a gente não sabe quanto tempo vai durar. Pode ser em 25 outro time forte? Pode. Se por alguma situação a estratégia dele apontar nessa direção. Mas não dá para ter certeza. Não dá para ter certeza de nada, porque uma coisa é você ter um Palmeiras com um time forte. É autossustentável. O clube tem faturamento, ele tem um time, ele tem dívidas equacionadas e ele produz jovens jogadores, vende muito bem. Então essa roda está girando. O Flamengo é a mesma coisa. O Fortaleza encontrou ali dentro da sua realidade também, virou SAF parcial, mas antes disso, né, encontrou também uma maneira de ter bons jogadores, bem melhores do que aqueles que normalmente tinham, com um técnico que faz um trabalho de longo prazo e torna-se competitivo. Mas não é o caso específico do Botafogo. O Botafogo foi uma coisa assim, de uma hora para outra. E tudo que vem rápido pode ir rápido. Tudo vai depender dos negócios do dono da holding, né? Se vai interessar para ele ou não. O Molenbeek lá da Bélgica, um time pequeno, que ele comprou, foi para a 2ª divisão. Ou seja, se todos os times da holding fossem ser hegemônicos, ele ia investir para o Molenbeek ser campeão belga também, mas não parece ser esse o propósito. E o Lyon, que correu até risco de rebaixamento na temporada anterior, ainda não é um time que brigue pelo campeonato francês. Ele nem pode, né, colocar mais jogadores, que tem que se acertar lá, tem que vender jogadores para conseguir atingir um certo faturamento. Então acho que é importante as pessoas entenderem que o fato de uma SAF ter sido tão dominante na temporada, ganhando o Brasileirão e a Libertadores, no caso falamos muito aqui do brasileiro, não significa que seja um caminho de certeza, uma única direção a ser seguida, tampouco que isso vai ser 100% seguro.
E acho que o Vasco é o bom contraponto disso tudo. Tem exemplos de SAF até dando certo, o Botafogo, né? Acho que o Cruzeiro é um exemplo de uma SAF que está conseguindo fazer o que se propôs a fazer, né? Que é salvar realmente o clube, não foi campeão ainda, mas pelo menos conseguiu tirar da situação da lama que vivia o Cruzeiro. E tem outros exemplos que o Mauro citou também, um exemplo de situações muito ruins. Pode falar, Piperno. Tem que ser, assim, eu acho que é fundamental comparar com o que era antes da SAF. Então, você citou, por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou 2 anos de Série B sem nenhuma perspectiva de voltar, fez campeonatos muito, muito ruins e tal. Aí ele vira a SAF. No 3º ano, ele joga a Série B e volta. Então, agora, ele ficou aí no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Então, em relação ao que era o Cruzeiro de 4, 5 anos atrás, ok, houve um avanço. Tá? Foi, aliás, quando volta para a Série A, ele quase cai, ele quase retorna para B, se manteve, jogou a Sul-Americana, foi vice, agora fez um Campeonato Brasileiro razoável. Então, assim, eu acho que houve um avanço. Agora, a questão é saber o seguinte: qual é realmente o objetivo do Cruzeiro? É voltar a ser candidato a, quem sabe, buscar outra vez o protagonismo ou é ficar nesse meio? Ele pode muito bem, enfim, a família lá, o Pedrinho, fala, bom, olha, a gente, né, enfim, injetou uma grana, o clube também não é lá um grande gerador de receita e tal, então vamos nos estabelecer aí no meio, investir em categoria de base. O Cruzeiro foi vice-campeão brasileiro sub-20, está fazendo uns garotos lá de bom nível, quem sabe surge algum talento para vender e tal, mas assim, a nossa SAF não é uma SAF para competir com os outros, né, mais ricos, que estão sendo protagonistas nesses últimos anos. Isso pode ser um caminho, isso pode ser uma estratégia, um objetivo do grupo. Eu não sei ainda qual é. Agora, como as SAFs são empresas privadas e tal, ela pode se dar ao direito de ter esse posicionamento como objetivo. É possível que o torcedor talvez não entenda isso. Agora, o empresário que colocou dinheiro, pagou dívida e tal, que está fazendo investimentos, ele pode fazer essa opção. Ou seja, a minha opção é por manter um time de bom nível e tal. Quem sabe amanhã, depois, morder uma, né, enfim, beliscar uma vaguinha lá para Libertadores, né? Mas eu não tenho bala suficiente para disputar um título, e disputar um título grande aqui no Brasil é muito caro, então não vou mais colocar, sei lá, 500 milhões no bolso, 1 bilhão no bolso, porque o meu, enfim, objetivo não é esse. Assim, o torcedor vai ter que aprender, em alguns casos, em algumas SAFs, a encarar essa realidade também. Mas todo mundo vai sair fazendo as maluquices que o Atlético Mineiro fez, e agora o buraco continua grande. Quer dizer, como é que o Atlético vai conseguir manter o nível de investimento de alguns anos atrás com um time que mal conseguiu vaga para a Sul-Americana? Quer dizer, não é fácil. Quer dizer, o investidor, ele também vai olhar, ele vai fazer conta. Geralmente ele é um empresário de sucesso em outra atividade e fala, opa, esse negócio também está me levando para o buraco. No caso do Botafogo, como faz parte de uma holding que tem um braço importante como é o Lyon, eu acho que isso se torna mais enigmático ainda. O Textor pode muito bem falar, bom, ganhei 2 títulos, bacana, valorizamos a marca e tal, nossa capacidade de geração de receitas não é tão grande assim, mas ufa, felizmente tivemos premiações e vamos participar desse Super Mundial agora, que vai dar mais um fôlego lá na frente. Então é o seguinte, eu já estou no Mundial, a base está aqui. Pego uns 2, 3 que são meus destaques. Agora é o seguinte, vai todo mundo pro Lyon, termina o campeonato francês. O Lyon, hoje, objetivamente falando, ele pode até sonhar com um vice-campeonato francês nessa temporada. Ele está ali, tá ali naquele... Tem um bolo hoje no campeonato francês, do 2º ao 6º, um bolo de times separados por poucos pontos. Dá para sonhar, nenhum deles vai ameaçar o PSG, mas, ou seja, ganha uma vaga para a próxima Champions, e aí, quem sabe, eu posso fazer negócio. E tem mais uma coisa, termina a temporada na França, nessa coisa maluca dessa holding, ele ainda pode pegar uns 2, 3 e mandar de volta aqui no Botafogo para jogar, enfim, o Mundial. Sei lá qual o tipo de maluquice que passa pela cabeça dele, mas tudo isso é possível, e tudo isso o torcedor vai ter que entender. Quer dizer, para mim também não está claro qual é o objetivo, não só da SAF Botafogo, mas de nenhuma delas.
Olha, eu quero continuar falando sobre o tema SAF, até puxar um exemplo que eu acho muito interessante, mas para pegar esse gancho, queria colocar na tela um gráfico muito interessante que a nossa produção preparou também, já que a gente está falando desse bloco de times que disputaram o título, a evolução dos times no campeonato com relação às suas posições, né? Então a gente tem o Botafogo sempre muito estável ali, sempre brigando pelo título desde o começo do campeonato, por mais que o começo da temporada não tivesse sido muito legal do Botafogo. O Palmeiras, que foi o vice-campeão, também sempre brigando lá em cima. O Flamengo começou bem, acabou caindo, né? Nesse meio de temporada mudou as suas prioridades, mudou o treinador, acabou ficando em terceiro. Tem o Inter em quinto ali, que teve uma arrancada espetacular nessa reta final de campeonato, mas o quarto eu quero destacar, que é o Fortaleza, que fez uma temporada sensacional, já é mais uma temporada boa do Fortaleza, e cito o exemplo deles porque, para mim, é o que deveria ser o planejamento de um clube para venda de SAF. O Fortaleza montou a sua SAF, tanto que o Marcelo Paz deixou de ser o presidente para virar o CEO, mas vai vender a sua SAF nas condições que achar melhor, porque se organizou com as suas próprias pernas, né, Bruno Prado? Se organizou sozinho e quando quiser, quando achar que é o momento certo e nas condições certas para o clube, aí sim vai vender a sua SAF. Ao contrário dos vários clubes que a gente citou aqui, o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, que venderam suas SAFs para se salvar a existência do clube como um todo, né, Bruno? Foi isso mesmo. O Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo, já falei algumas vezes em alguns programas, falando bem assim, na prática. Na prática não foi isso, mas os times continuaram existindo. Mas, de verdade, são times que acabaram e da maneira que eram, e praticamente começou outro time. Eles, por más gestões, no Cruzeiro foi uma coisa até bem destacada, mas Cruzeiro, Botafogo e Vasco não conseguiam mais ser competitivos. Eram times que frequentavam a Série B. O Cruzeiro caiu uma vez só, mas ficou 3 anos. Vasco e Botafogo caíram com frequência. O Vasco caiu pela primeira vez em 2008 e continua esse sobe e desce. Até nesse ano ele faz uma boa campanha, termina em 10º, mas ninguém tinha certeza. Será que o Vasco não briga lá embaixo de novo? Ano passado brigou até a última rodada. Então, são times que tentaram dessa maneira, e acho que nem tinham muita saída, se reerguer. O Fortaleza é um outro tipo de projeto. Fortaleza se organizou, ficou 8 anos na Série C do Campeonato Brasileiro, até num momento que a Série C tinha um mata-mata depois da fase de grupos, e o Fortaleza algumas vezes chegou com boa campanha no mata-mata e perdia o confronto que valia o acesso, que era o confronto de quartas de final. Os semifinalistas já subiam para a Série B. E aí, quando ele sobe para a Série B, já era um time num processo de reestruturação, ganha a Série B no primeiro ano, quando sobe, depois de 8 anos de Série C, em 2018 ganha a Série B, e desde 2019 está na Série A, e só em 2020 que fez um campeonato que brigou para não cair. Em 22, enquanto estava junto com o brasileiro, tinha Libertadores e Copa do Brasil, ele chegou a ficar na zona do rebaixamento, mas depois, quando saiu das Copas, ele pulou para o 8º lugar, pegou até uma vaga na pré-Libertadores. Então é um trabalho bem consistente. Hoje é SAF, mas não tem esse desespero, né? Tem que vender de qualquer maneira, tem que salvar o clube que está quebrado, então o Fortaleza tem essa tranquilidade. Fortaleza, 4º lugar no Brasileiro, não é a primeira vez, já foi 4º em 2021 e neste ano fez mais pontos do que em 2021. Já foi semifinalista de Copa do Brasil, vai disputar pela 3ª vez uma Copa Libertadores, e antes desse período recente no Fortaleza, ele nunca tinha disputado uma competição internacional. Eu lembro bem quando em 2019, ano que ele volta à Série A, ele fica em 9º, ele se classifica para a Sul-Americana, e o Fortaleza exaltou bastante. Pela primeira vez vai disputar uma competição internacional e já foi finalista dessa Copa Sul-Americana lá em 2023, né? Então é um trabalho bem consistente do Fortaleza num outro cenário, mas é um trabalho que a gente tem mais a perspectiva que dure mais tempo, que seja algo mais a longo prazo.